Nesse vídeo nós vamos finalmente falar sobre laços de repetição. Então é a primeira videoaula, né, em que a gente vai tratar o tema de repetição. Repetição que é fundamental, vai fazer toda a diferença e vai ser um recurso que nós vamos usar em praticamente todos os nossos programas daqui para frente. Então vamos lá, vamos começar? Vamos falar da motivação. Por que a gente quer trabalhar com repetição, né? Deixa eu mostrar para vocês um exemplinho simples, fácil aqui. Vamos ler juntos. Escreva um programa que calcula os quadrados e cubos dos números inteiros de 0 a 2. Use tabulação para imprimir a seguinte tabela de valores bem formatada. Tá aí, ó. Então, tem que calcular o quadrado e o cubo dos números inteiros de 0 a 2. Fácil, né? Vamos ver a solução? Tá aí, ó, um códigozinho super simples. O que a gente faz? Primeiro aqui, ó, na primeira linha, a gente imprime o cabeçalho, né? Ou seja, isso aqui, número, barra t quad, barra t cubo. E depois aqui, para facilitar, até criei uma variável n, que eu começo com 0. Eu imprimo o quê? N, né? Que no caso aqui é 0, barra t, para ficar tudo alinhado, n ao quadrado, barra t, n ao cubo. Atualizo n para 1, imprimo a mesma coisa. Atualizo para 2, imprimo a mesma coisa. Exercício concluído com sucesso. Então essa é a primeira versão, tranquilo, né? Só que tem outras versões desse problema, nós vamos tratar 3 delas. Vamos para a segunda. Na segunda versão, eu já estou pedindo para imprimir os quadrados e cubos dos números inteiros de 0 a 10. Já ficou menos divertido. Tá aí o exercício, o resultado que eu deveria dar do exercício, né? E o código para fazer isso, basicamente, é uma réplica do anterior com algumas linhas adicionais, né? Então tá aí, ó, nós temos exatamente o código anterior até a linha 7, e daqui para frente a gente repete com n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, até n igual a 10. Tranquilo, conseguimos fazer, o código ficou feio pra caramba, mas tá bom, tá resolvido. Então vamos para a terceira e última versão desse exercício, tá? Escreva um programa que calcula os quadrados e cubos dos números inteiros de 0 a 1000. Já pensou pegar aquele código e sair expandindo ele até 1000? Ó, só de pensar nisso eu já entro em desespero aqui, né? É claro que a gente não vai fazer isso, é lógico que não. E é por isso que na aula de hoje nós vamos falar sobre laços de repetição, tá? Então vamos lá, vamos começar. Laços, loops, né? Tem outras palavras que são usadas aí também, são comandos usados sempre que uma ou mais instruções devem ser repetidas enquanto uma certa condição estiver sendo satisfeita. Tá? Então a gente cria uma condição, enquanto aquela condição for verdade, a gente repete uma ação várias vezes. Tá? Em programação estruturada, a gente já viu, né, sequência, a gente já viu desvios, né, ou seja, as condições que geram desvios no nosso código, e hoje a gente vai começar a falar de repetição, que é o terceiro passo aí que a gente está seguindo, passo a passo. Né? E em Python, porque nós vamos aplicar tudo que a gente vai aprender aqui em Python, vamos inclusive falar da sintaxe, de como funcionam os laços de repetição em Python, nós vamos ter duas ferramentas, dois comandos que vamos utilizar, while e for. Tá? Nesse vídeo eu vou falar do while, o for vai ficar para um outro vídeo. Ok? Então tá bom. Nós temos basicamente dois tipos de laço. O primeiro é o que nós chamamos de um laço controlado logicamente. Ou seja, os comandos, né, o corpo do laço, eles são repetidos enquanto uma expressão lógica for verdadeira. Então tem uma condição, enquanto aquilo for verdade, eu repito. Até o momento que aquilo se tornar falso. Aí eu paro. Tá bom? O while funciona assim. Tá? Temos ainda o for, que é mais usado quando a gente tem um laço controlado por contador ou por um iterador. É quando eu sei o número de vezes que eu quero repetir um laço. Tá? Em geral a gente utiliza o for para isso. Né? Então nós vamos conversar bastante sobre isso no futuro, não se preocupe por enquanto. Eu só queria introduzir esses conceitos aproveitando o vídeo de hoje. Né? E outro nomezinho que eu quero comentar com vocês é o nome de iteração. Né? Então iteração é o quê? Cada repetição de um conjunto de comandos se chama de iteração. Então a primeira repetição a gente fala que é a primeira iteração, a segunda é a segunda iteração e por aí vai. Tá certo? Então cada execução do corpo do laço, né, juntamente com a condição de terminação do laço, é o que nós chamamos de iteração. Tá? E estou introduzindo esse nome porque eu vou começar a falar a primeira iteração, a segunda iteração o tempo inteiro, e eu quero que vocês saibam do que eu estou falando, obviamente. Tá? Pois bem, vamos falar então do comando while, que é o tema deste vídeo, né, de hoje. O comando while basicamente consiste na palavra-chave while. Meio óbvio isso, né? Mas além disso é seguida de uma expressão de teste. Eu coloquei aqui entre parênteses, mas
Em Python, nós não precisamos colocar esses parênteses, tá bom? Enfim, inclusive nós vamos até evitar nesse começo, né, colocar esses parênteses. Então, depois eu mudo isso aí no slide, passou sem perceber. Mas como é que funciona o while? Vamos lá. A ideia é a seguinte, tem uma expressão de teste, né, uma condição. Se ela for verdadeira, a gente executa o corpo do while, ou seja, os comandos que estão dentro ali do while. Tá? Terminou de executar o comando, a gente avalia a expressão de teste de novo. É verdade? A gente vai executar o corpo de novo e fica repetindo esse processo enquanto a condição for verdadeira. Eventualmente, essa condição se torna falsa. Tá? E quando ela se torna falsa, simplesmente o laço termina a execução e continua na linha seguinte à do laço. Basicamente é assim que funciona o while. Né? Eu queria mostrar para vocês, fazer um paralelo aqui agora, entre o while e o if. Então eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou desenhar hoje para vocês. Né? O que eu vou desenhar? Eu vou criar aqui um fluxograma bem simples. Tá? Então vamos lá. Imagine que aqui está o início, né? Eu vou colocar onde que é o início, vou fazer assim, vai ficar legal. Tá certo? Então imagine que antes disso aqui tem algum código, alguma coisa, ou início. E aí eu tenho aqui no if uma condição, né? Assim que funciona o if, ó. Que a gente geralmente coloca por um losango, né? Uma condição qualquer. Então deixa eu escrever aqui dentro. Condição, né? Beleza, no if aí tem essa condição, e aí nós temos dois resultados possíveis para essa condição, não é verdade? Ou essa condição vai ser falsa, ou ela vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira no if, o que a gente faz? A gente executa um monte de comandos aqui dentro, né? E depois termina. Não é assim, pessoal? Que é o if? Vou botar aqui os comandos aqui dentro. Né? Então aqui dentro vem o quê? Vem os comandos que serão executados. Estou olhando aqui para baixo para poder escrever, viu? Ok, legal. Então tá aí um desenho, né, do if. Mudar isso aqui para um while em termos de fluxograma é bastante trivial. O que muda quando a gente trabalha com while ao invés do if? O que muda é isso daqui, olha só. Essa seta que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa seta? Pois é, ela deixa de apontar para cá. Ela passa a apontar, ó, para cá. Deixa eu fazer com uma linha mais grossa para ficar legal aqui, ó. Claro, faltou uma coisa, né? Botar aqui verdadeiro e falso para poder ficar bem claro, né? Então, o que acontece na prática? Vou até refazer essa seta aqui que não ficou muito bonito, não. Tá só para ficar uma coisa bacana. Que depois eu coloco no slide para vocês, né? Não fica um trem tão feio assim. Então, o que acontece aqui, ó? Notem que nós temos um laço aqui. Olha, enquanto essa condição for verdadeira, a gente fica repetindo isso daqui, ó. Então nós vamos para cá. Condição verdadeira, executa o comando. Condição verdadeira, executa o comando. Condição verdadeira, executa o comando. E a gente fica nesse repeteco até uma hora que a condição é o quê? Falsa. A hora que a condição é falsa, aí a gente termina o laço. Perceberam como é que funciona? Então o while ele é muito parecido com o if em termos de fluxograma e até na hora de codificar, né? Só que, obviamente, o comportamento é bem diferente. Por quê? No if, aqueles comandos serão executados uma vez. No while, pode ser executado em várias vezes. Eles serão executados enquanto a condição for verdadeira. Tá? Então tá aí, espero que esse desenho ajude de alguma forma. Se a gente quiser olhar para a forma como a gente tem feito os desenhos e como aparecerão esses desenhos, geralmente a gente põe assim, ó. Então dá uma olhada aí comigo. Ó. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente coloca desse jeito. Né? Vem aqui, tem a condição, se for falsa, sai fora. Enquanto ela for verdadeira, eu fico aqui nesse repeteco, igualzinho eu fiz um desenho lá para vocês. Tá bom? Ok. Como implementar isso? Tranquilo, olha. Esse código aí a seguir implementa o fluxograma que está do lado. Então, olha só. Eu vou ter o que? A palavrinha while. Antes eu tinha if, agora é while. E o resto é a mesma coisa. Tá certo? Não tem muito o que falar, né? Basicamente a forma de implementar é essa. Então o que vai acontecer nesse código aqui? Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar os comandos. Acabou? Volta lá em cima. Condição verdadeira, executa os comandos. Acabou? Volta lá em cima. E fico repetindo isso aqui até essa condição ficar falsa. Quando ela ficar falsa, aí eu saio desse loop. Ok? Pessoal, vocês não têm ideia de como isso aqui é útil. Tá? Vamos voltar para o nosso exemplo de motivação? Então vamos lá. Escreva um programa que calcula os quadrados e os cubos dos números inteiros de 0 a 1000. Né? Use tabulação para imprimir a seguinte tabela de valores bem formatada. Tá aí, né? Nem botei a tabela aqui, já botei direto a resposta. Tá? Mas vamos lá, vamos ver como é que ficaria essa resposta. Olha aqui.
Primeiro, na linha 1, eu estou imprimindo o cabeçalho que eu tenho que imprimir. Depois eu uso o laço, eu vou usar o while para poder gerar todas essas linhas de 0 até 1000. Olha que maravilha, né? E com pouquíssimas linhas de código eu resolvo esse problema. Vamos ler o código devagarinho, passo a passo aqui juntos, tá? Então olha só, eu inicializo n com 0. Por que 0? Porque é o primeiro número inteiro que eu tenho que calcular o quadrado e o cubo e imprimir, tá bom? E aí eu tenho aqui no while, olha. While que em português significa enquanto. Tá? Então, enquanto uma condição for verdadeira, fica fazendo aquilo ali. Tá? While, palavra da língua inglesa, né? Então, enquanto n for menor ou igual do que 1000, o que eu faço? Enquanto n for menor ou igual do que 1000, eu executo o quê? Imprimo n barra n ao quadrado barra n ao cubo. E aí vem a magiquinha aqui embaixo na linha 5. Ó. Agora n recebe n mais 1. Ou seja, eu faço n igual a 1, depois n igual a 2, depois n igual a 3. Quando o n não for mais menor ou igual a 1000, esse laço vai se encerrar. Entenderam a ideia? Elegante, né? Fica bem bacana. Algumas observações, vamos lá. A primeira delas é que nesse tipo de while, como eu mostrei, você não pode esquecer de inicializar o contador. Então, nesse caso, n tem que começar com 0, que é o primeiro inteiro que eu quero calcular quadrado e cubo, né? E eu não posso esquecer de incrementar o contador. Vamos supor que a linha 5 não existisse. O que vocês acham que vai acontecer com esse código, hein? Olha só, o n sempre vai ser 0, porque se essa linha 5 aqui não existisse, né, eu jamais alteraria o valor de n. Ao não alterar o valor de n, essa condição, que n menor ou igual a 1000, ela vai ser verdadeira para sempre. Então sabe o que o nosso programa vai fazer? Vai ficar imprimindo 0, 0, 0, porque 0, quadrado de 0 é 0, cubo de 0 também é 0. Vai ficar imprimindo isso para todo o sempre. Na prática não fica para sempre, porque eventualmente alguém vai lá e mata o processo. Então, operacional, ou você mesmo vai apertar um Ctrl+C e vai fechar aquele programa. Mas o fato é que nós, ao não modificar o valor de n, se nós não modificarmos o valor de n, nós geramos algo que nós chamamos de loop infinito, ou laço infinito. Por quê? Porque é um laço em que a condição sempre será verdadeira. Se ela sempre é verdadeira, você vai ficar fazendo aquilo ali para todo sempre. Perceber a importância de você alterar o que acontece na condição. Então, aquela condição que está dentro do while, ela não pode ser sempre verdadeira. Caso contrário, seu programa nunca termina. Então, até tem mecanismos de trabalhar com uma condição sempre verdadeira. Nós vamos aprender ainda, acho que na próxima aula, vamos falar do break, do contínuo. Tem alguns mecanismos que a gente pode usar para manipular o loop. Mas, enfim, de forma geral, a condição do while deve se tornar falsa em algum momento, tá bom? Um bom código leva isso em consideração, tá? Por quê? Se nunca virar falso, vou ficar fazendo aquilo ali para sempre, tá bom? Ok. Uma observação, tá? Nós aprendemos esse operador, o mais igual, lembram dele? Então a gente utiliza muito nesses contextos, ao invés de ficar fazendo n igual a n mais 1, já bota lá n mais igual a 1, tá certo? Só uma observação boba. Vocês não terem nenhuma dificuldade aí com os códigos que veremos. Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Vamos para o exemplo de uso 2. Então faça um programa que lê as notas da primeira prova dos N alunos de BCC 201 e calcule e imprima a média das notas. Pode ser BCC 701 também, Isso aí, detalhezinho que passou. Pois bem, então o programa vai ter que fazer o quê? Vai ter que ler nota de N alunos e depois imprimir a média. Então vamos pensar primeiro algoritmicamente, O que meu programa tem que fazer? Pensem comigo, calcular a média é somar as notas e dividir pelo número de notas, não é verdade? Então o que eu vou ler? Eu vou ler n, o número de notas, depois eu vou ler nota a nota, então eu vou ter que ler n notas, não é isso? Enquanto eu vou lendo, eu vou somando isso tudo numa variável. Depois é só pegar o valor dessa variável e dividir pelo número de notas n. Concorda? Então vamos ver o código como é que fica, olha aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ler o número de notas. Então está aqui na linha 1, que é o inteiro, lógico. Não dá para ter 2,5 alunos em sala, É sempre o número inteiro. Então, primeiro eu pego o número de alunos. Depois, eu inicializo a variável soma, que é a variável responsável por acumular todas as notas. A gente tem que somar todas as notas para depois dividir pelo número de notas e assim obter a média. E aí, na linha 4 aqui eu tenho o i, que geralmente utiliza i, j, para poder fazer para ser o contador ou iterador nos loops, Então tem o i aqui que vai começar de 1 e vai até n. E saindo de 1 até n, eu vou ter um laço aí que vai ser executado exatamente n vezes, concordam?
Então, ó, i igual a 1, enquanto i for menor ou igual a n, o que eu faço? Leio a nota. Então tem uma variável nota ali que vai ler a nota do aluno i. Né? Você digita lá a nota, tudo certo. Na linha 7 a gente acumula essa nota, tá certo? E finalmente na linha 8 a gente vai para o próximo aluno. Né? É importante fazer o i mais igual a 1, senão essa condição aqui sempre será verdadeira, né? Dependendo do que o aluno digitar, obviamente. E aí nós teremos um problema que se chama loop infinito, né? Que é um problema sério. Depois a gente roda aí um código com loop infinito para vocês verem o que acontece, tá bom? Finalmente, quando encerrar o loop, ou seja, quando eu já tiver lido e acumulado todas as n notas, aí na linha 10 aqui a gente imprime a média das n notas, né, que vai ser nota dividido por n. E eu estou imprimindo aqui com 2 casas decimais para ficar um negócio bonitinho. Beleza? Então tá aí nosso segundo exemplo de uso. Alguns comentários, vamos lá. Se eu tivesse que resolver esse problema no meu estilo, eu colocaria i igual a 0 enquanto i menor do que n. Tá? Por quê? Porque tanto faz nesse contexto i de 1 até n, ou i de 0 até n menos 1. Tá? E eu já vou dar uma dica para vocês. É melhor começar de 0 se você quer programar em Python, porque tem alguns locais em que nós vamos ter que indexar utilizando 0 e não utilizando 1. Isso é assunto para o futuro, mas fica aí a dica de uma vez, tá bom? Claro que se eu começar de 0 e fizer enquanto i for menor do que n, na hora de imprimir o aluno aqui, não vou botar do aluno 0, né? Então vou botar mais um aqui para imprimir do aluno 1, do aluno 2 até do aluno n. Ok? Então fiz uma pequena modificação aqui também. O i variar de 1 até n ou de 0 até n menos 1 não faz diferença. Por quê? Porque dentro do loop eu estou fazendo exatamente n iterações. Né? Por exemplo, ó, eu quero fazer 5 iterações. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. Fiz 5, né? De 0 até 4. Mesma coisa fazer 1, 2, 3, 4, 5. Né? Meio óbvio isso, mas não custa nada comentar. Tá bom? Vamos lá, por exemplo, 3. Agora é diferente. Ó. Faça um programa que lê as notas da primeira prova de BCC 201 e calcule e imprima a média das notas. Mesma coisa, sabemos fazer, né? Só que agora nós vamos considerar que o número de alunos é aqui, ó, desconhecido. Ou seja, eu não sei quantos alunos. Então vou ter que ficar perguntando nota. Até quando? Até eu digitar uma nota negativa. Então utilize como critério de parada do programa uma nota negativa. Então o programa é o seguinte, eu vou botando nota lá, vou digitando notas. A hora que eu colocar uma nota negativa, o que o programa vai fazer? Vai, né, imprimir a média de todas as notas não negativas que eu coloquei, tá bom? Como é que fica esse código, pessoal? A boa notícia é que não é complicado não, é até simples, vamos lá. Primeiro eu leio a primeira nota. Então está aqui na linha 1, eu li uma nota. Né? Digite a nota, ou uma negativa para sair, né? E aí eu crio duas variáveis que vão ser utilizadas para fazer o cálculo para mim. N, que vai armazenar o número de notas digitadas, e soma, que vai acumular as notas, né? Vai somar todas as notas, ok? Ambos têm que ser inicializados com 0, né? Já que eu vou ficar somando. E aí no meu loop é o seguinte, ó, enquanto nota for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto a nota não for negativa, o que eu faço? Eu somo aquela nota, porque olha, eu já li uma nota na linha 1, hein? Tem outras formas de implementar isso aqui, mas nesse caso, eu li uma nota na linha 1. Então eu vou somar essa nota na variável soma aqui dentro do loop, se a nota for não negativa, é claro. E vou somar 1 em n, porque eu li mais uma nota, não é isso? E aí vou pedir ao usuário para digitar mais uma nota. Se essa nota que ele digitou for não negativa, eu executo isso aqui de novo. A hora que o usuário digitar uma nota menor do que 0, essa condição aqui ficou falsa, concorda? Aí eu saio do loop. Aí o que eu vou imprimir? A média das n notas, né, o número de notas que eu li, vai ser o quê? Nota dividido por n, aqui com 2 casas decimais. Perceberam? Esse exemplo é bem legal, né? Esse aqui é bem cara de while mesmo, né? Eu não sei quantas vezes eu vou executar o laço, né? O laço é controlado por uma condição lógica, que no caso aqui é a nota não ser negativa. Enquanto ela é não negativa, a gente executa o laço de novo, né? Essa é a ideia. Só uma observação para fechar esse vídeo, né, ele não ficar longo demais. Em Python a gente pode fazer uma atribuição por tuplas. Então esse código aqui, para não ficar n igual a 0, soma igual a 0, eu posso colocar n, soma é igual a 0,0. O que vai acontecer? O primeiro aqui vai casar com o primeiro e o segundo aqui vai casar com o segundo. É a mesma coisa, tá? Escrever assim ou escrever o que estava antes. Só uma observaçãozinha para fechar esse vídeo. Obrigado, pessoal, pela atenção, como sempre, né? Nos vemos no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Forte abraço. Tchau, tchau.